Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil, quem fala é Diogo e aqui é mais uma opinião sobre um fundo. E hoje a gente vai falar do fundo do MFAI, o MFI, que é o fundo da Mérito, que ele tem uma coisa inovadora. Ele, além de fundos imobiliários, além de ser um FOF clássico, ele também é um FIA, ou seja, é um fundo que investe em ação. É claro que ele tem as limitações, e as limitações são justamente isso. Pelo regulamento da CVM, ele só pode investir em ações do mercado imobiliário, mas já é um grande avanço aí para o mercado. Então, é o primeiro fundo imobiliário FOF com características, inclusive de FIA, ou seja, é o primeiro fundo híbrido, que eu vou chamar assim. Tem duas estratégias muito características. Uma é investir em fundos imobiliários, um FOF clássico, e uma segunda é, e sim, nova, investir em ação. Hoje o fundo custa aproximadamente R$ 119, tem um PL de 96, ou seja, tem um ágio muito grande e tem pagos de dividendos muito gordos. Inicialmente o fundo tinha uma estratégia de dividendo que é pagar anualmente, mas atualmente ele mudou um pouquinho. E além disso, ele veio com uma oferta 400 para aumentar o PL mais de 100 vezes. Hoje o PL do fundo é em torno de 2 milhões e vem com uma oferta de 200 milhões. Ou seja, muita gente até me perguntou, vale a pena pensar? Olha, para quem está pensando em flipagem, realmente não vale a pena, porque o número de cotas que vai vir no mercado não deve sustentar. O valor da emissão é mais ou menos 105. O que eu gosto muito desse fundo e o que tem me atraído até para fazer esse vídeo foi justamente a estratégia. Essa estratégia híbrida que você investe em FOF e investe em ação, para mim me agrada bastante. O fundo, por regulamento, pode ficar exposto em ação em até 40% e ficar exposto em fundos imobiliários em até 90%. A estratégia atual do fundo na emissão é ficar 85% do fundo um FOF, ou seja, investido em outros fundos imobiliários, e ficar 15% investido em ação. Então, essa é a característica dele, uma característica nova, diferente e que pode gerar grandes ganhos. Qual que é o risco? E aí que você tem que ficar bem claro. Primeiro, leia o prospecto dele para você entender quais os riscos, mas o que me vem à cabeça aqui, e é o que a gente vai discutir, é justamente o seguinte. Um dos maiores riscos desse fundo é você estar exposto em ação, ou seja, o vol desse fundo vai ser alto, extremamente alto. Mas o potencial de ganho de capital é algo fora do padrão que a gente conhece. Então o potencial é muito grande, tanto de ganho de capital, mas também a gente tem que ser honesto que a gente pode ter uma perda muito grande. É de se esperar que um fundo imobiliário e os seus gestores tenham um conhecimento muito grande do mercado imobiliário. Esses gestores já conheçam essas empresas. E se eles já conhecem as empresas, fica muito mais fácil, avaliando o balanço e conhecendo elas, de investir e saber aonde tem potencial. Então, a tese de investimento que eu acredito, e é por isso que eu gostei da ideia, é justamente a seguinte. Você tem um gestor que, além de conhecer de fundos imobiliários, conhece as operações do mercado e as empresas que estão no mercado. E com isso, ele consegue ver oportunidades tanto no mercado de FI quanto no mercado de ação e gerar ganho para o seu cotista. Se você olhar os dividendos, que eu já falei que são bem gordinhos, realmente são muito grandes e o fundo tem mostrado. Uma das coisas que também me deixou bem mais confiante e bem mais tranquilo em relação a esse fundo foi o seguinte. O roadshow que o fundo apresentou para algumas pessoas, eu participei desse roadshow. E nesse roadshow, o que eles mostraram? Eles mostraram como está o fundo. E antes do roadshow, eu fiz uma análise muito grande do relatório deles. E aí, uma das coisas que eu falei foi o seguinte, olha... E não só eu, na verdade, uma outra pessoa que eu conversei foi o Felipe, do Investido em FI também, que a gente conversou com eles, olha... A estratégia é muito legal, traz uma coisa nova para o mercado. De certa forma, animou a gente. E aí, o que acontece? O que o fundo tinha? O fundo não apresentava todos os FIs e todas as ações que o fundo comprava. E a gente sugeriu assim, olha, o mercado de FOF já é aberto. A maioria dos fundos ou apresenta toda a sua carteira comprada ou apresenta pelo menos uma porcentagem maior.
Isso faz com que você tenha transparência, você saiba o que você está comprando. Então você até consegue, não vou dizer operar, mas você consegue entender como é a carteira e até entender futuros ganhos. Então isso é bem interessante e assim, prontamente o pessoal acatou a nossa sugestão e fez isso. Então o que eu quero falar com isso? Então o fundo está aberto a novas ideias, então ele vem com uma ideia inovadora e provavelmente esses relatórios com o seu feedback, com o feedback de quem está interessado no fundo, deve melhorar bastante. Os riscos é basicamente se você ficar 15% investido no portfólio de ação, é uma coisa que gera um vol. O que é o vol? Gera uma variação no preço muito maior que talvez se você está acostumado, se você só investe em fundos imobiliários. Se você já investe em fundos de ação, você já entende mais ou menos como funciona. Essa foi uma das minhas perguntas. Era a seguinte: você só pode investir em ações do IMOB? Para quem não sabe, IMOB é o índice dentro ali da bolsa, da B3, que é o índice voltado às empresas do ramo imobiliário. Tem empresas de shopping, tem construtoras, incorporadoras e várias outras empresas do ramo imobiliário. E a resposta foi não necessariamente, ele tem que investir em empresas do ramo imobiliário. Por que essa é a minha pergunta? Se vocês acompanham o pipeline de lançamento de IPO, está tendo pelo menos 2 ou 3 ações de incorporadoras que vão vir a mercado. E normalmente existe uma oportunidade aí, principalmente se você sabe avaliar o balanço e a oportunidade das empresas. Então, o fundo não precisa necessariamente ficar restrito ao índice IMOB, então ele pode investir em todo o mercado e ele deve aproveitar muito isso. A minha ideia, essa é uma oportunidade bem interessante. Bom, parece recomendação, mas não é exatamente isso que eu vim falar aqui. Eu vim falar do que eu realmente gostei dessa parcela em ação, de você entrar no fundo imobiliário e ter um gestor de fundo imobiliário tomando conta de uma carteira, inclusive, de ação. Essa inovação me traz uma ideia muito positiva e eu acho que traz um quê a mais para o fundo imobiliário. Então, você tem que estar muito preparado para esse tipo de carteira, mas para mim é uma ideia excelente e faz muito sentido aí para esse mercado. Então, por exemplo, muita gente sempre me perguntava sobre, Diogo, qual que é a small cap equivalente ao mercado de fundos imobiliários? Eu falei, cara, não tem nada que apara. Esse fundo também não vai ser uma small caps, mas por ele ter o índice e essas ações e essas empresas tem potencial de ganho muito grande, isso significa que você realmente aumenta muito uma carteira de FOF para isso. É bem interessante ressaltar o seguinte, o fundo, hoje em dia, a referência que a gente tem do fundo é um fundo que negociou, que tinha um patrimônio entre 2 e 3 milhões. E com isso o yield foi alto, teve bons rendimentos e uma negociação relativamente baixa. E o fundo está saindo de um PL de 2 milhões para um PL de 200. Então a dinâmica do fundo vai mudar, então não dá para comparar. Tanto é que muita gente me perguntou também sobre essa questão de, vou entrar para fazer uma flipagem. E a minha recomendação era, não é nem recomendação, mas era uma ideia. Eu falei, cara, se você vai entrar num fundo que hoje em dia tem 2 milhões e vai sair 200 milhões, supondo que toda a oferta seja entregue, então o número de cotas vai vir muito mercado e assim, ao preço de 105. Então com certeza o preço do ativo não vai ficar sendo mantido, porque ele vai deslocar o PL para um patamar um pouco mais interessante. Tá ok? Então isso é muito, muito importante de você ter ideia para que você não cometa alguns erros. Então assim, se você entrar nesse fundo, você tem que pensar que ele vai basicamente zerar isso, porque 200 milhões sobre 2 é 2% do fundo que tinha. Então o fundo vai mudar um pouco da dinâmica e você vai entender. Mas a característica dele é de se esperar que é o mesmo. E uma característica que eu gostei também e que faz com que ele vai entregar dividendos mensalmente relativamente positivos é justamente que ele manteve uma carteira de aproximadamente 34,2% em recebíveis. E isso faz com que realmente... Essa é uma recomendação muito grande. A maioria dos FOFs que querem pagar um rendimento bom mantém mais ou menos entre 30 e 35. Os FOFs que têm menos, normalmente, ou tem mais logístico para compensar. Normalmente os fundos imobiliários, os FOFs característicos, ele põe mais ou menos esse percentual. Só que tem que lembrar que esse percentual é ainda multiplicado por 85%, porque é 85% que é focado nos FOFs, os outros 15% é focado em ação.
Como característica básica, ele fala que os FOFs, a parte de FI, é para manter essa carteira, as ações são para ganho de capital. E é basicamente essa a característica. Esse é um fundo um pouco diferente, tem que lembrar da Mérito. A Mérito tem um outro fundo chamado MFI, que é um fundo de desenvolvimento. Então, sugiro antes também de entrar, olhar a história e conhecer esse fundo. Mas, em termos de novidade, eu gostei. Não entenda isso como recomendação, mas eu gosto de novos fundos, assim como eu tinha olhado também do Risa e outros fundos do mercado que vêm com uma proposta diferente do que todo mundo faz. Então, e além disso, o prospecto ficou bem interessante, com uma viabilidade bem realista. O que mais me chama a atenção é justamente o seguinte: a gente está fazendo isso no momento onde as ações, ao meu ver, desse ramo ainda estão descontadas. Isso vai me gerar ganhos de capital muito interessantes no longo prazo, às vezes até no médio, curto prazo eu posso gerar um beta grande. É claro que a gente tem que sempre lembrar dos riscos. Então, além do risco imobiliário, que eu estou comprando um FI, que pode ter risco de crédito, risco de vacância, tem que lembrar também que a gente está comprando ação, com todos os riscos ligados à ação. Tá ok? Então, tudo isso envolve para você entender como é que funciona exatamente o mercado. Mas eu gostei do prospecto, eu achei bem interessante a proposta, e entendendo os riscos, então não é pelo ágil que você tem que drivar a sua decisão. A sua decisão tem que ser baseada na estratégia por enquanto, porque também, até para olhar para o passado, fica complicado. Por que fica complicado? Porque ele teve um fundo de 2 milhões e agora vai para um fundo de 200 milhões. Mesmo que capte só metade, o fundo realmente aumenta mais de 100 vezes o tamanho. Tá ok? Se você é adepto a ficar em ações e gosta de um risco um pouquinho, inclusive ficar exposto no mercado de ação, faz sentido. Além disso, só lembrando vocês que, se vocês estão vendo aqui, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo. A gente lançou um programa de membros e dentro do programa de membros a gente também lançou um mini curso de fundos imobiliários. Então, se você está curioso com isso, clique aqui em Seja Membro, veja esse mini curso, e também tem um vídeo aqui no canal, vai aparecer aqui no card, para você conhecer um pouquinho sobre fundos imobiliários e esse mini curso, qual que é a emenda e tudo mais, qual que é o conteúdo que vai acontecer. De qualquer forma, agradeço muito a sua audiência, agradeço muito a sua presença, agradeço muito o seu like. Já deu? Beleza? Grande abraço, Diogo, canal F Fácil.